Hoje eu quero falar sobre o clamor do coração de Deus por você. Deus tem profundo amor por você. Deus é totalmente interessado na sua vida, na sua existência. O coração de Deus clama por você. E mais do que clama, o coração de Deus tem anseio pela sua vida. Deus tem saudades de você. Deus ama você. Deus tem anseio por você. Quem criou você foi Deus. Você é uma obra das mãos de Deus. Não foi seu pai que fez você. Não foi sua mãe que fez você. Não foi nem seu pai e sua mãe juntos que fizeram você. Quem fez você foi Deus. Você existe por causa dele. Você existe nele. Você existe por ele. Você só existe porque ele também existe. Tem homens que falam: será que Deus existe? A sua existência é uma prova de que Deus existe. Porque você só existe porque Deus existe. E Ele anseia por você. Ele ama você. Ele tem paixão por você. Deus é apaixonado por você. Deus pensa em você. Todo tempo Deus pensa em você. E todo tempo Deus deseja estar com você. Na Bíblia tem revelado muitos nomes de Deus. Tem revelado o nome de Deus como Deus Todo-Poderoso. Tem revelado o nome de Deus como Deus que sara, o Deus que cura, o Deus que é forte, o Deus que é criador, que criou todas as coisas, o Deus que é excelso, que é santo. Tem muitos nomes de Deus revelados na Bíblia, a palavra de Deus. E cada nome de Deus revela um aspecto de quem Deus é. Mas quando Jesus veio aqui entre nós, Jesus revelou um nome que não estava revelado antes. E o nome que ele revelou de Deus foi este: Pai. Abba. Pai. E este nome que Jesus revelou de Deus contém todos os nomes de Deus. Tudo que Deus é, tudo que Deus tem na sua vontade, todo o plano eterno de Deus, tudo que Deus fez, todo o universo, a humanidade, tudo está contido nessa revelação deste nome de Deus. Papai! Abba! Papai. E esse nome que Jesus revelou não é só assim: Pai. Pai. Meu Pai. Não, é Abba. É papai. É meu paizinho. E você com certeza sabe e deve saber que o maior clamor do coração de um pai é estar com seus filhos. Aonde que um pai se realiza? Aonde que um pai tem o maior momento de alegria do seu dia? Em estar com seus filhos. A alegria de um pai é ver os seus filhos felizes. É ver os seus filhos bem. Isso é um pai. Isso é um coração de pai. Deus tem coração de pai. Mas Deus não tem um coração de pai desde o dia que Jesus veio aqui. Jesus veio e revelou esse nome.
essa característica de Deus. Mas Deus não é pai desde o dia que Jesus veio. Deus é pai desde antes da eternidade. Deus tem um coração de pai. Se você quer conhecer a Deus, se você quer entender a Deus, entenda que Deus tem coração de pai. E as coisas vão ficar bem mais fáceis para você se relacionar com Deus. Pai, papai, paizinho, bom pai. E Deus, na sua perfeição, sendo pai como pai, Deus é um pai perfeito. Jesus chamou ele de pai perfeito. O que é um pai perfeito? É um pai que não abandona seus filhos. É um pai que não é negligente com seus filhos. Não é um pai que gera filhos e depois não cuida deles. Um pai perfeito é um pai presente, é um pai para sempre, é um pai por toda a vida. Deus é um pai perfeito. E Deus tem clamor no coração dele de pai por você. E hoje eu quero me ater lá no início. Eu queria que quem tivesse com a sua Bíblia, você abrisse por favor a sua Bíblia no livro de Gênesis, no capítulo 3. Versículo 1. Gênesis 3, de 1 a 10. Todo mundo já achou? Quem achou, diga amém. Amém. Quem não achou, diga ai de mim. Não. Muito bem, aqui diz assim. Preste atenção. Ora, a serpente era o mais astuto de todos os animais do campo que o Senhor Deus tinha feito. Esta disse à mulher: é assim que Deus disse: não comereis de toda árvore do jardim? Respondeu a mulher à serpente: do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: não comereis dele, nem nele tocareis, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: certamente não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que comerdes desse fruto, os vossos olhos se abrirão e sereis como Deus, conhecendo o bem e o mal. Vendo a mulher que aquela árvore era boa para se comer, agradável aos olhos e desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto e comeu, e deu também a seu marido, que estava com ela, e ele comeu. Então os olhos de ambos foram abertos e perceberam que estavam nus. Juntaram, pois, folhas de figueira e cobriram-se. Então, ouvindo a voz do Senhor Deus, que passeava no jardim pela viração do dia, o homem e sua mulher esconderam-se da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. Chamou, porém, o Senhor Deus o homem e lhe perguntou: onde estás? Ele respondeu: ouvi a tua voz no jardim e tive medo, porque estava nu e escondi-me. Deus criou o homem, Adão. Por que Deus criou o homem? Porque Deus desejou criar alguém com que ele pudesse ter relacionamento, com quem ele pudesse ter intimidade, com quem que ele pudesse revelar seus segredos. Alguém para ter amizade, alguém para ter comunhão, alguém para conversar, alguém para se relacionar, alguém para ser amigo e levar a vida juntos. Deus, quando foi criar o homem, ele disse na eternidade, o Pai falando com o Filho, falando com o Espírito Santo, disseram: vamos fazer o homem. Vamos fazer o homem à nossa imagem
e semelhança. Quando Deus criou o homem, deu um espírito ao homem. Por que deu um espírito ao homem? Porque Deus é espírito. E só pode ter comunhão com Deus quem tem espírito, quem é espírito. E Deus criou o homem para quê? Para ser o pai do homem, para ser um pai. Deus não criou apenas uma criatura. Você sabe, Deus criou todas as criaturas, os animais, as aves, os peixes. Todo tipo de criatura que existe, Deus que criou. Mas quando Ele criou o homem de uma forma que nem os anjos são. A Bíblia diz que o homem é a obra-prima da criação de Deus. Eu e você queremos ver os anjos, eu e você queremos estar com os anjos, mas os anjos gostariam de ser você. Porque quando a Bíblia diz que o homem é a obra-prima da criação de Deus, Deus está falando a verdade de toda a sua criação. Os anjos foram criados por Deus, mas a Bíblia não diz que os anjos são a obra-prima da criação de Deus. Por quê? Porque Deus criou o homem para ter relacionamento com Deus. Por que Deus fez isso, gente? Porque Deus tem anseio por relacionamento. Porque Deus tem grande coração. Porque Deus deseja. Deus deseja ser seu amigo. Deus deseja que você seja amigo dele. Deus não deseja religião. Deus não deseja religiosos. Deus não deseja formalidades. Deus não gosta de rituais. Deus não gosta de conversa mole. Deus gosta de amizade, de comunhão, de relacionamento vivo, verdadeiro. É para isso que Jesus veio aqui. A Bíblia chega a dizer que Deus tem vontade de vomitar quando Ele sente religião, religiosidade, formalidade. Por quê? Porque entre amigos não tem formalidade. Entre amigos não tem rituais. Eu sou amigo do Marcos. Eu digo, oh, senhor Marcos. Então eu não sou amigo. Mas por que Deus fez o homem? Para ter relacionamento. Foi assim, e por isso que Deus criou Adão. Por isso que Deus criou você. Sabe, nós como criaturas de Deus, tem muita bênção na nossa vida. Eu e você podemos experimentar muitas coisas. Eu e você podemos experimentar muitos sabores. Eu e você podemos experimentar muitos prazeres. Eu e você podemos ter muitas aventuras. Eu e você fomos criados de um jeito que nós podemos sentir o mundo, sentir o ambiente, sentir a temperatura. Nós podemos entrar na floresta, nós podemos ir à praia, nós podemos nadar no mar, nós podemos usufruir toda a criação, nós podemos fazer muitas coisas, mas nunca, jamais você ficará satisfeito a não ser que você tenha amizade com Deus, relacionamento com Deus. Você pode fazer muitas coisas, e você é livre. Você é livre para fazer o que você quiser. Mas só uma coisa vai satisfazer você. Plenamente, inteiramente, profundamente, satisfatoriamente e eternamente e para sempre. Não depende de idade. Só algo pode satisfazer você na sua juventude, na sua vida adulta, uma criança, um velho, uma pessoa muito idosa, um avô, um bisavô. Só uma coisa. Deus. Deus. Por quê? Por quê? Por quê? Porque o motivo para o qual você existe é para ter relacionamento com Deus. E aí alguém pode fazer biquinho. Alguém pode ficar beiçudo.
Dizer, não gostei, que eu fui criado para ter relacionamento com Deus. Eu estou magoado, eu quero fazer outra coisa. Mas sabe, querido, se você entender que Deus é o ser mais maravilhoso, mais puro, mais belo, mais majestoso, que Ele é o maior incentivador, Ele é o maior motivador, Ele é o maior inspirador. Tudo que sai dele dá vida, dá alegria, dá paz, só flui bondade, só flui amor. Não há nenhum mal nele, nada, nenhum pensamento mal na mente dele a seu respeito. Tudo que flui dele é bom, e ele é maravilhoso, esplendorosamente maravilhoso, e ele é bondoso. Amados, há uma mentira por aí a respeito de Deus. Porque não conhecem a Deus, falam mal dele. Deus é bom. Deus é maravilhoso. Deus é lindo. E se você compreender isso, em vez de fazer biquinho, deixinho, você vai entender que este é o privilégio da sua existência. Que esse privilégio é maior do que conhecer todos os países. Esse privilégio é maior do que viajar em todas as companhias aéreas de primeira classe. É maior do que ter iates. É maior do que ter fortunas. É maior do que ser famoso. É maior do que experimentar. Imagina a maior aventura da sua vida. A coisa mais prazerosa que você gostaria de experimentar. Eu não sei se é descer uma montanha de esqui. Eu não sei se é descer de snowboard. Eu não sei se é pegar uma onda gigante. Eu não sei se é pescar um peixe enorme. Eu não sei o que é. Mas sabe, nada sequer pode chegar aos pés, perto do que é você conhecer a Deus, ter relacionamento com Deus, ter comunhão com Deus. Para isso que você existe. Não existe nenhum ser que Deus criou que pode ter o relacionamento que você pode ter com Deus. Os anjos veem a face de Deus todos os dias, mas tem um nível de intimidade que os anjos não podem ter com Deus e que você pode. Você. Talvez você olhe para mim e diz, mas eu não sou religioso. Que bom que você não é religioso, aleluia. Porque se fosse ia ficar mais difícil. Se não é, está mais fácil. Esse é o privilégio da existência. Deus criou Adão para isso. A Bíblia diz que Deus formou um jardim esplendoroso, um jardim maravilhoso, um jardim onde tinha lindas árvores, toda espécie de árvores agradáveis para a vista e boas para alimento, e havia rios naquele jardim do Éden. E Deus criou o homem e colocou o homem lá naquele jardim. O lugar mais especial de todo o universo. E o incrível é que todos os dias Deus vinha até aquele jardim para passear. Depois que Deus fez o homem, e depois que Deus colocou o homem no jardim do Éden, o lugar preferido de Deus era o jardim. Quem gosta de passear num lugar? O lugar que você vai passear é um lugar que você gosta, concorda comigo? Quem gosta de passear no meio do tiroteio? Fazer piquenique no meio da... Não, ninguém gosta. Aonde que você vai passear? É um lugar que você aprecia, concorda comigo? É um lugar que você gosta.
É um lugar que faz bem para você. Amados, depois que Deus criou o homem, depois que Deus fez o jardim do Éden e colocou lá no jardim do Éden, o lugar preferido de Deus do universo era este jardim, era o lugar onde Deus vinha todo dia passear. Sabe, Deus é Deus. Ele pode estar em qualquer lugar que Ele quiser, a qualquer hora que Ele quiser. Mas Deus, todo dia, Ele vinha nesse jardim. E Ele vinha para passear. E sabe o que é lindo? Quando alguém vai passear, é o melhor momento para você ter comunhão. Um dos melhores momentos para você conversar, para você rir junto, para você se alegrar, é quando você está passeando. Sim ou não? Quando você está fazendo um piquenique. Deus vinha passear no jardim. Por que Deus vinha passear no jardim? Porque Deus gostava. Por que Deus gostava de passear no jardim? Pare e pense comigo. Por que será que Deus gostava de passear no jardim? Podia ser uma vez por semana. Podia ser uma vez por mês. Podia ser uma vez por ano. Mas não, Deus gostava tanto que Ele vinha todo dia. Todo dia Ele vinha passear no jardim. Todo dia Ele tinha prazer de passear. Todo dia Ele tinha alegria de passear. Querido, por que Deus passeava no jardim? Por que Deus tinha prazer em passear no jardim? Não era por causa das árvores. Apesar de serem lindas. Apesar de serem agradáveis. Naturalmente falando, o jardim do Éden era um lugar esplendoroso, maravilhoso. Mas não era por causa disso que Deus gostava de passear no jardim. Não era por causa dos animais. Por que Deus gostava de passear no jardim? Por causa do homem. E teve uma época, irmão, só tinha um homem lá. Adão. E todo dia Deus vinha passear lá. Você, Adão. Você é a pessoa que Deus deseja ter relacionamento. Deus tem prazer em ter comunhão com você. Tem gente que acha que é um peso para Deus. Tem gente que acha que Deus está apressado. Quando você vai passear, você não está com pressa. Tem gente que fala assim, Deus, eu vou falar logo, o Senhor deve ter muita coisa para fazer. Não, querido. Deus tem prazer. Deus, quando criou Adão, e Adão estava lá no jardim, todo dia Deus vinha passear no jardim e ter comunhão com Adão, e ter amizade com Adão, e Ele conversava com Adão sobre assuntos variados, não só assuntos espirituais. Imagina o prazer de Deus, a alegria de Deus. Deus não se arrependeu de ter feito o homem. E Deus tinha colocado lá, você conhece a história, uma árvore do conhecimento do bem e do mal. Deus disse para não comer. Por que Deus disse isso? Ah, faz biquinho, porque Deus gosta de proibir. Não, não é porque Deus gosta de proibir. Deus falou aquilo para preservar o homem. Porque Ele não queria que o homem morresse, que o homem padecesse, que o homem sofresse, que o homem tivesse enfermidade, que o homem tivesse conflito, discórdia, tragédia, aflição, medo, ruína, seja o que for. Mas Ele criou o homem como uma obra-prima. Ele não escondeu nada do homem. E Adão foi e comeu do fruto. Eva comeu do fruto, Adão comeu do fruto. E o que acontece? Depois disso, Deus aparece para passear no jardim. Diz no versículo 8 do texto que nós lemos. Então, ouvindo a voz do Senhor Deus que passeava no jardim pela viração do dia. Sabe, amados, eu imagino esse dia no coração de Deus. Porque tem gente que pensa assim, não, Deus é todo poderoso, Deus é majestoso, Deus criou tudo, Deus é Deus, Ele conhece tudo, Ele sabe tudo, Deus não sente nada, Deus é Deus. O homem pecou, isso mesmo, pega o homem, expulsa do paraíso, dá um chute no bumbum dele, dá um peteleco, sai para lá e vamos para frente. Eu já sabia, eu vi, desde antes da eternidade. Não, querido,
Deus é uma pessoa. Por isso que você é uma pessoa. Deus sente. Deus tem emoções. Deus tem sentimentos. E o que Deus sentiu aquele dia que ele chega no Éden e ele vai passear? É o lugar preferido dele, a criação preferida dele. E quando ele entra, porque quando Deus sabe tudo, querido. Mas você sabe, se você chegar num lugar, você sente o ambiente. E o que Deus sentiu quando chegou aquele dia no Éden? E ele sentiu um ambiente diferente. E ele passeou pelo jardim e não encontrou Adão. Eu quero que você entenda, não foi fácil para Deus. Porque Deus criou você à semelhança dele. As emoções que você tem, vêm dele, é um reflexo dele. Deus tem emoções. E o que você pensa que Deus sentiu? Quando ele viu que Adão se escondeu dele. Quero que você imagine, é a pessoa mais maravilhosa. Ele só fez o bem. Ele só faz o bem, querido. Ele é cheio de amor, ele é cheio de bondade. Ele tem coração aberto, ele tem braços abertos. Ele é pronto em amar, ele é pronto em perdoar. Como Deus se sentiu com Adão se escondendo dele? E ele sentiu o Éden diferente. E Deus pensou, será que ele comeu do fruto? Talvez você fale assim, mas Deus é Deus, já sabia que ele tinha comido. Mas você tem que entender que Deus, vou falar de novo, Deus é uma pessoa. Deus não funciona no automático, só porque ele é Deus. Ele é como você, no sentido da sua semelhança. Entende o que eu estou dizendo? Ele sente. Como o pai do filho pródigo se sentiu quando o filho pródigo foi embora? Aleluia. Tudo bem. Meu filho nasceu, carne da minha carne, osso dos meus ossos, sangue do meu sangue. Nasceu, bebezinho, amei, foi embora. Tudo bem. Alguém perguntar, como você está aí, o pai do filho pródigo? Estou ótimo. E seu filho foi embora? Que se lasque. O filho foi, quis ir. Vai para lá. Sabe? Quando Jesus contou aquela história do pai do filho pródigo, ele queria mostrar o coração de Deus. Como Deus é, como Deus sente. Do dia que aquele filho pródigo foi embora, aquele pai nunca deixou de pensar naquele filho, nunca deixou de chorar por aquele filho, nunca deixou de ter esperança que aquele filho voltasse. E Deus, será que comeu do fruto? E ele está passeando no jardim. E ele chama o homem. Olha, mesmo depois que o homem pecou, Deus chama o homem. Sabe, querido? Deus está chamando o homem. De todas as maneiras possíveis. Deus está chamando você. Com tudo que Ele pode, Deus está chamando você. Talvez alguém disse, mas eu não vi um anjo colorido, não apareceu no meu quarto um ser sobrenatural, um anjo, o Gabriel, o Miguel, o Serafim, o Querubim, e não falou comigo. Como Deus está me chamando? Deus está te chamando. Toda a criação que você vê aí, as árvores, as aves, Deus está chamando você. Deus diz, eu existo, eu amo você, eu criei você. Você não está aqui à toa, a vida não é acaso. Você não é fruto de uma explosão do Big Bang. Você não é um macaco melhorado. Eu criei você. Eu criei você. Eu amo você. Eu estou chamando você.
E a humanidade pecou, irmão. E a humanidade se tornou perversa. E a humanidade se tornou escura. E a humanidade se tornou cheia de maldade. E cheia de violência. E cheia de pecado. E cheia de impureza. E cheia de imoralidade. E cheia de conflito. E cheia de inimizade. Mas Deus continua chamando. Deus continua chamando. Deus continua chamando você. Deus, por toda a sua existência, Deus vai chamar você com tudo que Ele pode, com tudo que Ele tem. Ele vai chamar você para os braços dele, Ele vai chamar você para o coração dele, Ele vai chamar você para o amor dele, Ele vai chamar você para o propósito dele. Mas como Deus se sentiu, e Ele chamou Adão, e Adão não respondeu, porque Adão tinha se escondido. Querido, imagina o coração de Deus. Ele fez você e eu, e toda a humanidade, para ter comunhão com Ele, para ser amiga dele. E agora a humanidade se esconde de Deus. As pessoas fogem de Deus. As pessoas dão as costas para Deus. E o que Deus fez? Fala para mim, o que Deus fez? E ainda culpa Deus. Ah, se Deus me ama, por que tem tragédia? Por que tem fome? Por que uma criancinha morre? Se Deus existe. E tudo isso que existe é por nossa causa, não tem nada a ver com Deus. Tudo isso que existe de mal na humanidade, você pode pôr num pacote só, eu garanto para você. É por causa do pecado do homem, da rebeldia do homem, da desobediência do homem. É porque o homem vive escondido de Deus. E não atende o chamado de Deus. Irmãos, como é difícil. A Bíblia diz, não há quem busque a Deus. Diz que Deus buscou um homem para se pôr na brecha, não encontrou um. A Bíblia diz que Deus buscou um intercessor, não achou ninguém. E ele ficou surpreso, ele ficou estupefato, ele ficou maravilhado, disse, não tem ninguém. O pecado estragou tanto o homem. A cidade do Rio de Janeiro tem mais de 6 milhões de pessoas. Quantas pessoas estão buscando a Deus de verdade? Como você acha que se Deus sente? Tudo bem. Vai tudo para o inferno quem não me busca. Problema deles. Não, querido. Deus é Pai. Imagina como o Pai se sente. Imagina essa cidade do Rio de Janeiro. Milhões de pessoas na praia, passam 10 horas na praia, fervendo no sol, queimando no sol, derretendo no sol. Gasto o que tem e o que não tem. E você fala, vamos na igreja, vamos na casa de Deus. Que casa de Deus, que coisa, nada. Como você acha que Deus sente? Deus tem emoções. Deus tem coração de pai. Mas sabe, a boa notícia é, se você corresponder ao amor de Deus, se você corresponder à amizade de Deus, se você parar tudo que você faz, não no sentido que você não vai parar de trabalhar, não é isso que eu estou dizendo, mas você voltar todo o seu ser, todo o seu coração, toda a tua atenção para Deus, e buscar a Deus, buscar essa comunhão com Deus, como Deus busca com você, buscar esse relacionamento com Deus, como Deus busca com você, Deus pode transformar essa cidade toda. Porque se você tiver brasa na sua vida, você pode causar um incêndio numa floresta. Sabe qual é o meu sonho para essa igreja? Quero que você sonhe comigo. Um lugar de pessoas que buscam a Deus. Um lugar, não é um lugar de crentes, não é um lugar de evangélicos, não é um lugar dos gospels da vida. Cuidado com o gospel que cospe, que Deus cospe. Mas um lugar de pessoas que amam a Deus. E um lugar que é como um jardim que Deus vem aqui passear. Que Deus gosta de estar, que Deus gosta de morar, que Deus gosta de ficar, que Deus gosta de fazer piquenique, que Deus gosta de ficar junto, que Deus gosta de conversar. Pessoas que buscam a Deus, que clamam a Deus, pessoas que valorizam esse privilégio
de ter relacionamento com Deus. O que Adão respondeu para Deus? Olha, Deus estava no jardim passeando e ele chamou o homem. Por que Deus chamou? Porque Deus tem coração de pai. Deus não disse, eu sei que pecou, errou, eu disse que se pecasse ia morrer, então já morreu logo. Deixa para lá, vou voltar para a minha glória. Deixa esse jardim aqui derreter no sol. Não, Deus chamou. Deus perguntou do homem, onde você está? Tem gente que pensa, Deus perguntou onde está, porque sabia que estava escondido, sabia que tinha pecado, e Deus sabe tudo, então Deus perguntou onde está, para saber, para provar. Não, Deus perguntou onde está, porque Deus tem sede de comunhão. Fome de relacionamento. Onde você está? Eu quero estar com você. Onde é que você está? E o que Adão respondeu? Ele respondeu, ouvi a tua voz no jardim. Sabe, a Bíblia diz que a voz de Deus está em todos os lugares por aí, gente. Diz que um dia fala com a noite e a noite fala com o dia. A criação de Deus fala a respeito da glória de Deus. Fala a respeito da existência de Deus. Fala a respeito do caráter de Deus. E Adão ouviu a voz de Deus. Ouvi a tua voz no jardim e tive medo. Medo. Pecado produz medo. Uma humanidade escondida de Deus e uma humanidade com medo. Você sabe que nós vivemos a época moderna, nós temos os aparelhos, nós temos mídia, nós temos tecnologia, nós temos computação, nós vamos decolar, nós vamos, uau! Mas nunca houve tanto medo na Terra. Síndrome do medo, depressão, síndrome do pânico, gente, tem pesquisas, os entendidos, os médicos, os que cuidam, os que tratam, os terapeutas, os psicoterapeutas, eles sabem como a incidência dessas coisas aumentaram vertiginosamente nos últimos anos, nas últimas décadas. Por quê? Porque o pecado produz medo. E o que nós vamos fazer? O que nós devemos fazer? Eu e você, amados, nós devemos abrir nosso coração, escancarar nosso coração. Que nem uma criança diante de um pai e dizer para Deus, papai, pai, eu quero corresponder a essa coisa maravilhosa, que é ter comunhão contigo, é ter relacionamento contigo. Não é quantas horas você orou, Deus não tem um caderninho que anota quantas horas você orou, meia hora só, hein, meu filho? Orou meia hora, está ralado. Ora uma hora que a benção vem. Não. Não é forçado, não é obrigação. É comunhão. É da obrigação por prazer. Prazer em Deus. E ele teve medo. E o que ele fez? Porque estava nu. Mas como estava nu? Olha que interessante. Ele já tinha se coberto com folha de figueiras. Já está mentindo. Porque estava nu e escondi-me. Sabe, irmão? Quem já se escondeu? Quem brincou de esconde-esconde quando era criança? Quem brincou? Eu brinquei. Aonde você se esconde? Quando tem assim uma casa grande, tem quintal, onde você se esconde? No lugar que você pensa que é mais difícil de encontrar, sim ou não? Isso que é esconder. Esconder, você procura o melhor lugar para se esconder, porque ali você fica escondido, um lugar escurinho, um lugar que ninguém vê, um lugar que ninguém percebe. Sabe, amados, Deus é esse ser maravilhoso e a humanidade está se escondendo de Deus. Se escondendo de Deus, fugindo de Deus. Acreditando numa mentira.
Por que o homem fez isso? Por que Adão fez isso? Porque acreditou na mentira da serpente. Por que o homem se esconde de Deus? Porque acredita numa mentira, acredita em mentiras. O diabo é o pai da mentira. E tem mentira que não falta, gente. Tem mentira que não acaba. Tem todo tipo de mentira por aí, a respeito de tudo, a respeito da vida, da humanidade, da morte, de Deus, da criação, do universo, das estrelas, do cosmos, do futuro. Está cheio de mentira. Só tem uma verdade. É a palavra de Deus. Só tem essa verdade. E essa verdade não é contra você. Essa verdade, essa Bíblia não está aqui para bater na sua cabeça. Essa Bíblia está aqui para aquecer o seu coração, para te dar propósito, para te dar vida, para te dar realização, para te levar a um lugar de comunhão com Deus, de interação de Deus, de relacionamento com Deus. E quando você descobre isso, querido, você vai descobrir uma coisa: nada mais importa. Nada mais importa. Ah, mas e se meus amigos, o que vão dizer de mim? Não importa o que vão dizer de mim. Eu era um jovem, tinha 23 anos, perdido. E Deus me buscou, porque não é a gente que busca Deus. Tem gente que diz assim: estou tirando 40 dias para buscar a Deus. Aleluia, sou profeta do Deus Altíssimo, apóstolo das nações. Ralabacaxaia. Vou estar buscando a Deus, e vocês fiquem aí, e eu vou ouvir a Deus. Balela! Balela, balela. É Deus que busca você. Porque se você não buscasse a Deus, amém? Se você não buscasse a Deus, se Deus não buscasse você, querido, nós estaríamos perdidos para sempre. Se Deus não fosse atrás de Adão escondido, se Deus não fosse atrás do Adão que estava com medo, se Deus não fosse atrás de Adão que estava com vergonha, com culpa, com condenação, se Deus não viesse atrás de você e de mim, buscar eu e você lá naquela cova que a gente escondeu, lá naquele buraco que a gente escondeu, lá naquele poço que a gente... Eu não sei onde você se escondeu. Eu sei onde eu me escondi. Quando eu era jovem, me escondi num poço. Usava droga, bebia, fumava, ficava doidão, estava numa caverna. Deixei o cabelo crescer. Se Deus não viesse buscar você, você estava eternamente perdido. É Deus que busca você. E Deus, Ele buscou o homem de novo. Por isso que enviou Jesus. Para buscar você, para resgatar você. Mas voltando, quando você é criança, você se esconde. Você não quer que te achem. Quantos não uma pessoa deu para Deus? Não sei você. Ou você veio para Deus na primeira? Alguém falou assim: Deus é bom, Evangelho é a palavra de Deus, a igreja é a família de Deus. 5 minutos depois você estava aqui. Aleluia, eu estou aqui. Chama lá, machoia. Sou eu mesmo. Não, querido. Todos nós. A gente dá trabalho. E aí Deus fala uma vez, Deus convida, Deus chama, Deus insiste, Deus envia outro. Deus envia um pela esquerda, não deu certo, Deus envia um pela direita, Deus envia um atrás, Deus envia um... Eu me converti sozinho, tendo visão, Deus foi bom para mim. Mas, irmão, eu lembro, eu no trem, pessoas me entregaram folheto. Pessoas falaram um pouco comigo. Sabe o que eu fiz? Que cara esquisito, estranho. Folheto é esse? Amassei e joguei fora na janela. Joguei no lixo, joguei no cesto do banheiro. Mas por que Deus insiste? Por que Deus insiste? Por que você ainda não desenvolveu toda a comunhão que Deus quer que você desenvolva e Deus ainda está lá te chamando? Porque Deus tem esse coração. Deus anseia por isso. É isso que Deus quer. É isso que Deus anseia. É isso que Deus deseja. Esse é o clamor de Deus na sua vida. Que você seja uma pessoa que Deus possa dizer de você: achei uma pessoa que eu possa ter comunhão. Toma cuidado.
Porque a Bíblia diz, por exemplo, de Enoque. Deus ama a comunhão, gente. Deus ama relacionamento. Deus ama. Está aqui, vem cá, Enoque. Diz que Deus andou com Enoque. Enoque andou com Deus. O que é andar, irmãos? Andar é que é amigo, está junto, está falando, está conversando. Enoque andou com Deus. Viveu 365 anos andando com Deus. E de repente Enoque esqueceu o caminho de casa. Errou o caminho. Tinha que virar para a esquerda, não virou. De repente ele entrou e falou, eu estou num lugar diferente. Deus levou ele para ele. Não morreu. Imagina, o homem não morreu. Deus levou para ele. Diz assim, e Enoque andava com Deus, estava aqui e daqui a pouco não estava mais. Porque Deus levou para ele. Diz, Enoque, está tão bom. Nós temos tanta amizade. Eu vou levar você comigo. Eu vou levar você comigo. E levou. E levou. É para isso que você existe. Não tem nada igual a isso. Vai ter aventura que vai te dar adrenalina. Vai ter coisa que vai te... Quando eu pego um peixe... peguei! 6 quilos! Peguei! Perdi! Estava chegando aqui na beiradinha, ia tirar! Perdi. Foi bom. Deu uma adrenalina. Mas não tem o que se compara. Não tem o que se compara. A glória desse mundo se dissolve. É nada perto de você conhecer a Deus e ter relacionamento com Ele. Amém? Lição da pregação de hoje: não faça como Adão. Não se esconda de Deus, não fuja de Deus. Não corra de Deus. Pelo contrário, vem para Deus, vem para Ele. Vem para o lugar que Ele está, vem para a sua presença, leia a Bíblia, leia a palavra dEle, ore a Ele, busque a Ele, venha à igreja, venha à igreja. Tem alguns de vocês que estão começando a vir na igreja, eu sei que é um hábito, mas venha, Deus está chamando. A palavra de Deus termina em Apocalipse dizendo, quem tem sede, venha e beba de graça da água da vida. Está perguntando, quem tem sede vem, quem tem sede vem, quem tem sede vem, quem tem sede vem. Que você seja essa pessoa. Amém?